E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho das estratégias de campanha de Jair Bolsonaro? Vamos lá, vamos falar primeiramente sobre corrupção, como é que ele está lidando com essa questão da corrupção? Porque ele ficou a maior parte da carreira dele durante 19 anos no PP, que é o Partido Progressista. E esse partido é considerado o partido historicamente mais corrupto do Brasil. É o mais investigado na Lava Jato e é o partido que tem proporcionalmente os políticos mais envolvidos mesmo com corrupção. Como vocês podem ver, inicialmente ele estava no PDC, quando ele foi vereador. De 95 a 2003, aqui vocês podem ver, Partido Progressista Brasileiro, que é o atual PP. Ele ficou, então aí são 8 anos, depois mais 11 anos, de 2005 a 2016. Estão vendo? E o PP, olha aí, reportagem do El País, mas está em várias outras referências. É o partido mais investigado na Lava Jato. Só vê seu poder crescer no Brasil. Por quê? Ele só vê seu poder crescer no Brasil porque os holofotes ficaram voltados para PT, PSDB e PMDB. Nós temos também aqui uma reportagem do Congresso em Foco. De acordo com o levantamento da revista Congresso em Foco, dos 5 partidos com maior número de congressistas sob suspeita, 2 são de direita, que é o PP, 35 parlamentares, e o PR, 19. O PP em primeiro lugar, aqui conforme vocês podem ver aqui, PP em primeiro lugar. Considerados apenas os partidos médios e grandes, o PP é também o campeão em rolos judiciais, em termos proporcionais, ou seja, 65% dos representantes desse partido respondem a acusações na Suprema Corte. E a última que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, em relação à questão da corrupção, é da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo traz o quê? Bolsonaro, e agora é reportagem de 19 de outubro, agora faz o quê? 2 dias, 19 de outubro. Bolsonaro contraria discurso de combate à corrupção ao não aderir à lista tríplice, diz a Associação Nacional dos Procuradores da República. Essa posição não se coaduna com quem teve 50 milhões de votos e foi para as ruas obter esse apoio popular, dizendo que vai apoiar a Lava Jato e o combate à corrupção. Um dos pilares de ter funcionado bem a Lava Jato é a independência do Ministério Público Federal. Não existe independência do MPF com essa conceituação que foi colocada pelo deputado. Então quem está declarando isso é o presidente da Associação Nacional de Procuradores da República. E depois, como estratégia de campanha, começa a ocorrer o quê? Começa a ocorrer uma indústria de fake news, a qual está sendo investigada pelo TSE, assim como a PGR pede para a Polícia Federal apurar as fake news também. Então isso é notícia de 2 dias atrás. Há uma campanha que ela é muito desonesta, uma campanha muito forte, industrial, baseada na difusão de notícias falsas. E essas notícias falsas, para muitos partidários de Bolsonaro, elas vêm como o quê? Vêm como notícias que estariam justificadas para se combater o mal maior, que fica muito difícil de entender que mal maior é esse, que parece que são maus aí de mesma magnitude, se formos pensar em partido. Então, de onde ele saiu, de onde Bolsonaro sempre esteve, onde ele está, não é muito diferente, não é diferente em termos de corrupção do que ele critica. Então, também tem esse ponto. Então, se o mal maior é a corrupção, onde ela fica? Porque ele está no mesmo bojo, está no mesmo nicho disso tudo. Então, não faz muito sentido. Porque o PT é a corrupção. Mas ele veio de onde? Ele veio do PP. O PP é considerado o partido campeão de corrupção. Então o PP está lá em cima, em primeiro lugar. Ele esteve sempre no PP. Então do que ele está falando? Ele esteve sempre também ali apoiando os governos do PT, enquanto ele esteve no PP. Do que Bolsonaro está falando? Então ele não está falando de corrupção, não é a corrupção a questão. E aí, esse volume absurdo de fake news, que a gente pode colocar aqui também algumas para vocês. Eu estou colocando um link do UOL, vou colocar alguns outros. Então não faz sentido uma campanha tão suja, nem maquiavelicamente faria sentido, porque alguém poderia falar que os fins justificam os meios. E olhem aqui a notícia, gente, a notícia agora do El País, as 5 fake news que beneficiaram a candidatura de Bolsonaro, e como eles estão ganhando terreno mesmo com fake news, com a indústria de fake news do WhatsApp principalmente, com essa aliança que eles fizeram com o Steve Bannon, que foi um dos coordenadores da campanha de Donald Trump e que teve uma campanha lá toda baseada também em fake news. E nós temos aqui 5 fake news que beneficiaram a candidatura de Bolsonaro. Tem essa fake news que foi uma das mais fortes, que é um dos grandes motivos para os evangélicos estarem votando em Bolsonaro. Eles acreditam nisso até hoje.
tendo sido desmentido por vários sites, inclusive pela Globo, porque Bolsonaro chegou a falar de kit gay no Jornal Nacional. É mentira o que ele falou, aquele livro nunca nunca foi distribuído pelo MEC, aquilo não tem relação alguma com o MEC. O Globo desmentiu isso e agora nós temos aqui essa como uma fake news muito relevante que pode ter produzido falsamente, aí, como uma notícia falsa, muitos votos para ele de que as crianças de 6 anos seriam distribuídas nas escolas o kit gay. Mentira deslavada, um absurdo isso. Outra mentira que muitas pessoas acreditam até hoje, que é muito triste isso, observar o quanto que as pessoas estão sendo ingênuas ou com uma formação ruim, formação crítica, mesmo de pensamento crítico, formação educacional ruim, acreditando que o homem que apoiou o Bolsonaro é filiado ao PT e aparece numa foto com Lula, o que é mentira. A foto foi montada, eles fizeram montagens de fotos, está demonstrado por vários veículos credenciados, veículos consistentes de comunicação que estão comprometidos, que estão nominalmente comprometidos, que se comprometem, que botam a cara para bater, que botam autoria nas reportagens, que não são simplesmente esses veículos que espalham fake news. Então, dos vários grandes jornais do Brasil e do mundo estão trazendo isso e basta as pessoas se informarem que elas vão saber que isso aí também era mentira. Então, olha aqui, gente, a montagem na foto, que coisa tosca. Nós temos aqui o Adélio colocado nessa foto, uma montagem feita com Photoshop. Vocês vão ver que é fácil descobrir que a montagem aqui na foto original. Na foto original não tem nada de Adélio, e isso você encontra essa foto original em outras reportagens passadas, então você consegue comprovar. É por isso, porque essa foto foi tirada muito antes do atentado e você consegue comprovar assim. Mas olha só que patética essa aqui, que uma senhora teria sido agredida porque seria eleitora de Bolsonaro. E aí o sujeito vai lá e escreve: essa senhora foi agredida por petistas na rua quando gritou Bolsonaro. Ela é a atriz Beatriz Segal, gente. Ela já faleceu no dia 8 de setembro e o povo coloca isso até hoje. O que ocorreu com ela é que ela teve um acidente, ela caiu na rua e colocou essa imagem em alguma rede social falando: eu caí na rua. E os caras espalharam isso aí. Outra mentira deslavada que inclusive está sendo divulgada, está sendo propagada por Olavo de Carvalho, que é o rei da mentira, o rei do fake news, o rei do fanatismo. Ele traz o quê? Haddad defende que o Haddad estaria defendendo o incesto e o comunismo em um de seus livros, o que é a mentira da mais deslavada. O Olavo de Carvalho depois retirou essa postagem, porque ele viu que ele estava falando uma mentira deslavada, mas ele continua fazendo insinuações, porque esse cara não tem caráter. Outra mentira bizarra, absurda, que se Haddad chegasse ao poder, ele iria legalizar a pedofilia. Gente, que absurdo é esse? Que absurdo! E o que ocorreu aí? Na verdade, a publicação faz referência ao projeto de lei do Senado 236/212, que atualmente se encontra parado, que propõe uma possível redução da idade de consentimento sexual de 14 para 12 anos de idade, ou seja, o limite para qualquer relação sexual com menor dessa idade, que poderia ser considerado ou não estupro, mesmo em caso de consentimento. É a idade do consentimento, né, gente? De que a pessoa de determinada idade, ela consentindo, ela não é considerado crime, porque mesmo consentindo, abaixo de 14 anos de idade, é considerado estupro presumido atualmente. Então isso é um projeto de lei que correu no Senado, e, embora se trate de assunto muito polêmico, em nenhum momento esse projeto menciona a legalização de pedofilia. Da mesma maneira, com Fernando Haddad, pouco esteve vinculado à tramitação desse projeto. Não tem nada, relação nenhuma com a Haddad, gente. Não tem nada a ver com a Haddad. A Haddad nem estava no Congresso, no Senado, não ocupava nada ali. A Haddad foi ministro, não tem nada a ver com isso. E esse projeto foi um projeto de alteração proposto por um senador centro-direitista. Foi proposto por quem? José Sarney, o ex-presidente José Sarney. Então foi proposto por ele, não tem relação nenhuma com o PT. E também temos as declarações de Jair Bolsonaro de que é favorável à tortura. Ele é favorável à tortura, ele já disse isso mais de uma vez, uma clássica na qual ele disse está nesse vídeo aqui, vamos lá. Eu até sou favorável que a CPI, no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Então, o comportamento dele em relação à tortura oscila, porque vai haver momentos em que ele faz a defesa da tortura, como esse aí, há momentos em que ele vai querer negar que o ídolo dele, o livro de cabeceira dele, o cara que escreveu o livro de cabeceira dele, que é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, aquele coronel notoriamente reconhecido pela justiça como torturador, ele vai dizer que não foi torturador, que não foi provado, isso e aquilo, mas por outro lado ele volta depois a reconhecer que ele é favorável à tortura, porque se não torturasse, você não salvava o Brasil do comunismo ou coisa parecida, e ele faz questão de homenagear esse torturador no dia da votação do impeachment de Dilma. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma
o coronel Ustra foi reconhecido como torturador mais de uma vez, inclusive em segunda instância. A Justiça de São Paulo mantém sentença que aponta Ustra como torturador. Justiça manteve em segunda instância a sentença que liga ex-militar à tortura. Defesa do coronel da reserva, tal, do ICOD vai recorrer. Isso em 2012. E o que nós vemos com frequência nas falas de Bolsonaro é um certo prazer com o sofrimento alheio. É triste constatar isso. Não pensem que eu gosto de constatar isso, não. Eu sinto aversão, me causa mal-estar. E aí nós temos o quê? No Estadão, reportagem do Estadão, de quando ele colocou no gabinete dele, de quando colocaram no gabinete dele, claro, sempre com a anuência dele, assim como essa campanha de fake news está ocorrendo com a anuência, e muito provavelmente com pedidos muito claros de que fizessem essa campanha, e aí isso configura a Caixa 2, mas estamos aí para investigar, vamos ver onde vão chegar, mas temos aí a reportagem do Estadão, essa reportagem que traz o quê? Que o cartaz de desaparecidos do Araguaia irrita deputados, porque ele bota o que lá na porta do gabinete dele? Ficaram indignados diante da imagem de um cachorro mordendo um osso com a mensagem: desaparecidos do Araguaia, quem procura osso é cachorro. Esse tipo de coisa traduz o quê? Traduz um certo prazer em observar o sofrimento alheio das famílias que estão procurando pelas pessoas desaparecidas, pelas pessoas que foram mortas pela ditadura. Se ele acha que isso foi correto, gente, se ele tem um mínimo de noção de manter um pouco a imagem dele, que seja, ou noção de que não cai muito bem, inclusive, falar esse tipo de coisa, de que isso traduz um certo sadismo, ele guardaria somente para ele. Inclusive o elogio a um torturador. Imagina, você pode ter ganhado uma guerra, mas ganhar uma guerra concordando e aplaudindo que você ganhou uma guerra torturando pessoas, você aceitar que esse tipo de comportamento deve ser aplaudido ou homenageado, gente, isso denota um nível de sociopatia, me perdoem, mas denota algo parecido com isso. Não dá para pensar de outra maneira. Existe sadismo, existe deleite com o sofrimento alheio. Outra coisa que também chamou a atenção de muitos de nós é o quê? É a relação que ele tem com a violência, essa relação com a violência na questão da empatia, o quanto que ele tem de empatia para com o outro, o quanto ele consegue compreender o sofrimento alheio, o quanto ele tem capacidade para compaixão, para misericórdia, por exemplo. Você vê a questão, por exemplo, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele foi o único presidenciável que não se manifestou. E o assessor dele disse que ele não se manifestou porque o que ele falasse poderia ser polêmico demais. Então a opinião de Bolsonaro sobre a morte de Marielle seria polêmica demais, diz o assessor. E ele não se manifestou. Todos os outros presidenciais se manifestaram, todos fizeram suas condolências à família de Marielle e demonstraram que aquilo não era bom para a democracia do país, que aquilo não era bom para o processo político brasileiro. E quando Bolsonaro foi esfaqueado, todos manifestaram condolências a ele, mesmo ele não tendo manifestado condolências a Marielle, por exemplo. Esse também é um indicativo muito singular aí de quando estamos falando da capacidade de compaixão desse candidato. Houve também aquela situação em que o Bolsonaro chamou o Haddad de canalha após propostas de Haddad para que ambos entrassem num acordo sobre fake news, para que as fake news fossem diminuídas. Então, ao invés de entrar num acordo e tentar diminuir fake news, ele preferiu atacar logo quem propôs isso. Porque ele está levando muita vantagem com a indústria de fake news que está trabalhando a favor dele. Mas aí ele chama de canalha e ele ainda aponta para uma outra coisa. Ele vai lá e fala o quê? Ele fala do imposto. Bolsonaro disse assim: o pau mandado de corrupto me propôs assinar carta de compromisso contra mentiras na internet. O mesmo que está inventando que vou aumentar o imposto de renda para pobre. É um canalha, tal, afirmou Bolsonaro no Twitter. Desde o início, propomos a isenção de quem ganha até 5 mil reais. O PT quer roubar até essa proposta. E isso não está no programa do Bolsonaro. Olha que coisa. Ele alega que o PT está roubando isso dele, mas isso não está no programa do Bolsonaro e está no programa do PT. Então nós estamos aqui no programa de governo, tá, do Haddad. Vocês podem ver aqui, está aqui, ó, registrado no TSE. Quem vive do seu trabalho, aí ele escreve aqui, recebe até 5 salários mínimos, por exemplo, ficará isento
do imposto de renda. Isso está no programa do Haddad, mas não está no programa do Bolsonaro. E o Bolsonaro fica falando que quem roubou a ideia foi o Haddad. Então, assim, como? Que alegação estapafúrdia, não é verdade? Olha só, gente, artigo na Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, de 19 de setembro, e diz o que aqui, ó, olha só. Caixa, Guedes quer recriar a CPMF, tal, e pretende criar uma alíquota única do imposto de renda, de 20% para pessoas físicas e jurídicas, e aplicar a mesma taxa na tributação da distribuição de lucros e dividendos. Então, assim, no início ele chegou a declarar isso, depois ele percebeu que tinha sido um tiro no pé e voltou atrás. Mas era 20% para todo mundo. Imagina, quem hoje está pagando 7%, 15%, passaria a pagar 20%. E é quem ganha mais ou menos até R$4.000. Então, seria um aumento de taxação para quem ganha até 4, 5 mil reais. E uma diminuição para quem é rico, uma diminuição para quem está ganhando 100 mil, 30 mil, uma diminuição de 27% para 20%. Então era diminuir para rico e aumentar para pobre proporcionalmente. Depois eles viram foram no pé e voltaram atrás. Mas foi isso o que declararam no primeiro momento. Agora vamos falar um pouquinho das propostas de Bolsonaro para a segurança pública, que é um filão aí de sedução. Ele sabe que, vamos matar mais, vamos botar a polícia na rua para tirar para matar, vamos acabar com os vagabundos. Ele sabe que isso aí conquista a população, sabe que discurso de ódio unifica e ajuda na coesão. Então é ódio a um inimigo comum, que são os vagabundos e o PT, e aí consegue produzir maior coesão, fazer com que muita gente esteja do lado dele, mas muitas das propostas são demagógicas e muitas podem sair pela culatra. O tiro literalmente pode sair pela culatra, porque olha só, a proposta de Bolsonaro para isentar policiais por mortes em confrontos já existe. Na prática a situação já é essa, segundo diferentes pesquisas feitas nos últimos anos. Por quê? Porque a polícia brasileira é a polícia que mais mata, e essa história de matar mais, de matar, já é o que vem sendo feito, é o que vem sendo tentado há mais de 30 anos. Olha aí, revista Exame, ó, polícia brasileira é a que mais mata no mundo, diz relatório. Segundo a Anistia Internacional, em geral são homicídios de pessoas já rendidas. Homicídios de pessoas já estão no chão rendidas, são execuções que já foram feridas ou alvejadas sem qualquer aviso prévio. E aí vamos para o site do UOL agora para nos lembrarmos de João Dória. João Dória fazendo a sua proposta de que a polícia tem que atirar para matar se ele ganhar essa eleição para governo do estado de São Paulo. E aí um comandante-geral da PM simplesmente disse o quê? Disse que a PM deve proteger vidas, porque existe metodologia para isso, não é simplesmente atirar para matar, existe metodologia de defesa progressiva, de confronto progressivo. E o comandante-geral da PM disse então, ele afirmou que não opinaria diretamente a respeito do que disse o candidato tucano, mas sim sobre a técnica que a PM deve utilizar independentemente de quem seja o governador. Qualquer polícia do mundo é feita para conter a violência. É um instrumento de Estado, a representação física para conter a violência, argumentou. Sendo muito técnico, porque a polícia é uma instituição apartidária, devo dizer que a opção do confronto é do infrator da lei e não do policial. O policial só deve fazer uso da força de forma progressiva quando se vê numa situação em que deve se defender ou preservar a vida de um terceiro. Ninguém sai de casa para matar, somos profissionais, tem que agir tecnicamente e dentro da legalidade. A opção do confronto é do infrator. Temo muito quando fazem esse tipo de declaração e a própria sociedade que a aplaude. Essa sociedade é a mesma que vai condenar o policial no júri. As pessoas não sabem o que acontece depois de um evento morte. O PM é processado, tem que constituir advogado, é ruim para ele, para o policial e para a sociedade. Ninguém ganha com isso. E aí Bolsonaro está vindo agora com a questão do excludente de ilicitude. Ele quer propor o excludente de ilicitude, a licença para matar. Mas as autoridades e as pesquisas também demonstram o quê? Demonstram que isso já existe uma espécie de excludente de ilicitude no Código Penal e que não faz o menor sentido você excluir qualquer investigação ou qualquer coisa parecida. Mas imagine, por exemplo, uma situação em que um policial militar tenha matado um familiar seu por abuso de poder. Ele não vai ser minimamente investigado numa situação como essa? Você vai deixar a coisa acontecer? Isso é ditadura, pura e simplesmente. Então isso não tem como acontecer. Os policiais não podem ter licença para fazer o que querem. Então não há como também a lei se encaminhar para uma situação dessa, uma situação de completa tirania, autoritarismo. Não tem pé nem cabeça. Porque se você tiver um familiar seu morto por um policial militar em uma situação de abuso, claramente de abuso, você
por exemplo, até testemunhar essa situação, você vai querer que se abra um processo, terá de ter um processo, você vai lutar pelos seus direitos, faz parte do Estado de Direito que todos possamos de alguma forma recorrer à lei para nos defendermos, para reivindicarmos nossos direitos. Você vai abrir mão disso? E aí mais aqui uma reportagem do jornal É o País sobre a questão entre endurecer penas versus inteligência, as propostas dos candidatos para a segurança pública. Uma primeira questão é a maior participação da União. Com exceção de Bolsonaro, que não menciona isso em seu programa, todos os demais candidatos propõem uma maior atuação da União na questão da segurança pública, seja com mais recursos ou com a criação de uma estrutura federal de combate ao crime organizado. E aí você tem nisso, Lula, Ciro, Marina apostam na implementação de um sistema único de segurança pública para promover a integração com governos estaduais e municipais. Na mesma reportagem, parágrafos abaixo, nós temos o que? O protagonismo do governo federal na segurança é algo considerado fundamental pelo documento Segurança Pública e Solução, lançado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelos Institutos Sou da Paz e Igarapé. Neles são dadas diretrizes para os candidatos, como a criação de um Conselho Nacional de Inteligência sobre o crime organizado para articular os órgãos de inteligência estaduais e federais. E o Fórum de Segurança Pública, gente, o Fórum de Segurança Pública é o órgão de pesquisas que reúne vários pesquisadores do Brasil todo. É um órgão conceituado, é um órgão de excelência, de referência em relação às evidências científicas sobre segurança pública. Esse órgão, ele não foi ouvido pelo programa de Jair Bolsonaro, não existe nada que se refere a esse órgão. O programa de Jair Bolsonaro não se refere a evidência científica alguma, eles têm todo uma postura anticientífica em relação ao meio ambiente, em relação à segurança pública, em relação à saúde. É um programa muito pautado pelo senso comum, por achismo. É bizarro. O problema carcerário e o tráfico de drogas. Vamos descer que a gente vai encontrar Bolsonaro aqui, ó. Vai falando de todo mundo tentando traçar, segundo as recomendações do Fórum de Segurança Pública e tal, né? Mas aí você tem o quê? Olha lá. Olha aí, o plano de Bolsonaro para o sistema carcerário é o que mais destoa dos demais candidatos e das propostas feitas por especialistas. Além de defender a redução da maioridade penal de 18 para 16, o que, de acordo com os estudiosos, iria agravar ainda mais o quadro de superlotação no sistema carcerário, o candidato, de forma sucinta, prega prender e deixar preso, acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias. Na prática, essas propostas contribuiriam para manter mais pessoas presas e na contramão da sugestão do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por quê? Porque tem a questão da penalização alternativa para crimes que não são violentos. Não faz o menor sentido você deixar preso alguém que não cometeu um crime violento, que não é uma ameaça à integridade física das pessoas. Esse é um ponto. E hoje existe o que? Todo um incentivo de penalização alternativa. Essas pessoas podem e estão prestando trabalhos para a comunidade em serviços comunitários obrigatórios. No CAPS, onde eu trabalho, no SUS, nós temos lá uma ajuda crucial dessas pessoas que, segundo Bolsonaro, deveriam estar presas. Elas não estão presas, estão lá ajudando a gente. Elas não cometeram nenhum crime que contenha violência. Foram crimes de baixa periculosidade, crimes que você pode aplicar uma penalização alternativa. Eles podem trabalhar. Você não querem que preso trabalhe? Eles estão trabalhando, eles estão ajudando a comunidade, estão pagando horas, estão lá nos ajudando. Sem eles, nosso serviço iria sofrer bastante por falta de mão de obra. É uma mão de obra simplesmente que está lá para nos ajudar. Uma mão de obra obrigatória e gratuita que ajuda muito a execução de vários serviços nas comunidades, ao trabalho do serviço público que carece de recursos. Ele vai manter preso, vai aumentar o custo, vai ter só custo e não vão ter essas pessoas ajudando em diversas repartições públicas. É loucura. A questão das armas, olha só, já o programa de Bolsonaro dá a entender que a flexibilização de controle de armas com uma concessão de porte e posse para a população seria um elemento de redução de homicídios. Contudo, o que diz o Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Facilitar o acesso às armas de fogo, apontado por esse fórum, vários pesquisadores, na reunião dos pesquisadores do Brasil, que é uma entidade de excelência de referência, e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pesquisadores do tema
Isso, facilitar acesso a armas, seria um tiro no pé no combate à violência. E para finalizar, as controvérsias em relação à economia, uma delas só para ilustrar, porque já fiz um vídeo somente sobre isso, estou colocando aí no cartão lateral para vocês. Mas trago mais uma das controvérsias que eu não tinha trazido nesse primeiro vídeo. Além de todas as controvérsias que eu coloco no cartão também em relação à questão do meio ambiente, temos aqui um artigo da Laura de Carvalho, que é economista, professora da USP na Folha de São Paulo, que Bolsonaro promete repetir o erro de Dilma na economia. Ele quer aumentar as desonerações, ele quer desonerar uma série de setores, achando que isso vai injetar dinheiro na economia. E Dilma já fez isso, e isso foi um tiro no pé. Vamos tirar o Estado do cangote de quem produz. Vamos desonerar a folha de pagamentos. Ao lado do economista Paulo Guedes, o deputado defendeu dobrar a aposta na medida que, pelo custo gerado aos cofres públicos durante os governos da presidente Dilma Rousseff, é duramente criticada até mesmo pelo candidato atual, pelo Haddad. O custo anual das desonerações com a Dilma passou de 0,08% do PIB em 2012 para 0,25% em 2014. Já o conjunto das renúncias tributárias concedidas pelo governo desde 2011 custou cerca de 458 bilhões de reais, segundo estimativas. Apesar de custosas, as desonerações não foram eficazes para expandir investimentos privados em uma economia que já se encontrava em desaceleração. Ao contrário, serviram apenas para elevar as margens de lucro dos empresários. E não foi somente no Brasil que as políticas baseadas no chamado trickle-down economics, a velha ideia de que as reduções de imposto e outros incentivos concedidos aos mais ricos, ao andar de cima, acabariam chegando ao andar de baixo por meio de gerações de empregos. Ele não foi somente no Brasil, em outros países também isso vem causando danos. Nos Estados Unidos, historicamente, os republicanos aproveitaram-se do equilíbrio fiscal deixado pelos democratas para reduzir os impostos pagos pelos mais ricos, deteriorando as contas públicas. Então isso deteriorou contas públicas, inclusive lá com o esquema dos republicanos dos Estados Unidos. Quando questionados por não imporem a si mesmos a disciplina fiscal que exigem de seus opositores, costumam argumentar que a redução de impostos ajuda a estimular o crescimento e assim elevar a arrecadação futura. Desmentindo essa tese, o vultoso corte de impostos concedido por Donald Trump a indivíduos e corporações em 2017 contribuiu, juntamente com o crescimento das despesas militares, para a alta de 17% no déficit público americano no ano fiscal que se encerrou no dia 30 de setembro. Uma deterioração inédita em períodos de expansão econômica. E no programa de Bolsonaro, lá protocolado no TSE, ele fala em gradativa redução da carga tributária bruta brasileira, que caberia às receitas não somente para a privatização criar o espaço fiscal necessário. O problema é que, no médio prazo, as privatizações também levam à perda das receitas oriundas do lucro das empresas estatais, agravando desequilíbrios orçamentários. A julgar pela gestão que fez na Prefeitura de São Paulo e pelas críticas que costuma fazer à política econômica de Dilma, Fernando Haddad demonstra ter muito mais compromisso com o equilíbrio das contas públicas do que o seu adversário, que é o Bolsonaro, que insiste naquilo que já deu errado. O pior cego é aquele que não quer ver.